Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os madrugadores aí, não sei que horas você está assistindo esse conteúdo gravado aqui. Estou voltando à Voz Trabalhadora para trazer um vídeo aí sobre as questões do INSS, da Previdência Social, do interesse dos aposentados. Revisão da vida toda, hein, pessoal? Não poderia deixar de voltar aqui ao canal para trazer mais algumas análises sobre esse julgamento da revisão da vida toda. O Luiz Nassif fez um programa interessante aí, repercutindo o julgamento, e ele está trouxe aí um recorte muito interessante, no qual ele analisa o absurdo do INSS considerar os cálculos apresentados aí pelo poder público, pela Fazenda, né, totalmente sem contexto com a realidade, né, este cálculo trazido no feito aí, que terminou sendo acolhido por vários ministros nas suas sustentações ali no plenário durante o voto, terminaram por acolher integralmente esse cálculo como um fundamento para negar a revisão da vida toda aos aposentados do INSS. Outra questão que eu estou trazendo aqui, pessoal, é o déficit da Previdência. O fantasma do déficit está voltando para o debate da Previdência Social, pessoal. O fantasma da Previdência, que foi o grande argumento para se fazer aquela reforma previdenciária nojenta, né, pessoal? Nojenta e nefasta. É bom a gente usar termos adequados. A reforma previdenciária de Michel Temer e Jair Bolsonaro, que praticamente retira um universo enorme de trabalhadores da proteção previdenciária. Muitos trabalhadores só perceberão que não farão jus à aposentadoria quando chegar o momento em que necessitarem da Previdência. Os efeitos dessa reforma previdenciária do Paulo Guedes, do Bolsonaro, só serão sentidos daqui a 20 anos, mais ou menos. 15, 20 anos. E, infelizmente, o governo Lula não cumpriu a promessa de campanha de revogar a antirreforma da Previdência, como disse o ministro Lupe, na data da sua posse, né? Por que eu digo que o déficit da Previdência, o fantasma da Previdência, está voltando ao debate, pessoal? Ontem assisti uma matéria no Jornal Nacional e foi essa matéria que me motivou a gravar esse vídeo aqui, a voltar ao canal tratando de Previdência, porque se o Jornal Nacional colocou esse tema do déficit da Previdência na sua programação, é porque vem chumbo aí contra a Previdência Social, contra os aposentados, contra os trabalhadores. Vocês vão assistir essa matéria terrível, inclusive dando a entender de que a gente precisa de uma nova reforma previdenciária, pessoal. Veja o absurdo. E desde logo eu quero adiantar para vocês, assim, ó, pessoal. Toda vez que vocês assistirem a Rede Globo, a Bandeirantes, a Record, o SBT, o Estadão, a Folha de São Paulo, o jornal O Globo e toda essa mídia antipovo falar em previdência social, tenham certeza que eles estão fazendo uma reportagem propaganda do sistema contra os nossos interesses. Os nossos, que eu digo, os interesses dos trabalhadores, dos aposentados. Então, assim, luz amarela da sinaleira, né, do semáforo, em alguns lugares dizem semáforo, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala sinaleira. Luz amarela acesa porque o Jornal Nacional voltou à carga com a questão do déficit previdenciário. Também vou tratar nesse programa de duas notícias de hoje, pessoal. O INSS está publicando aí a nomeação de novos servidores, né, daquele concurso dos técnicos, né, realizado ainda no final lá do governo Bolsonaro, mais uma centena de técnicos convocados aí pelo INSS, e a prova de vida, quero fechar tratando aqui da prova de vida, que deveria ter sido extinta, né, por uma portaria do INSS, mas continua assombrando aí o horizonte
de aposentados e beneficiários do INSS. Vou começar, então, trazendo o Nassif aqui, tá, pessoal? O Nassif, o excelente jornalista Luiz Nassif, abordou a questão da revisão da vida toda e trouxe um vídeo aí falando sobre aquele cálculo que norteou o julgamento ali. Estou aqui, como vocês estão vendo, né, pessoal, na frente do prédio da Previdência Social do INSS. Não estou nas filas, tá, pessoal? Não estou nas filas do INSS. Estou aqui, só botei esse cenário de fundo aqui do prédio lá de Brasília, do INSS, para a gente dar um clima aqui no nosso programa, né? Vamos ver o que o Nassif falou aí, pessoal, desse cálculo relacionado ao julgamento da revisão da vida toda. Bom, deixa eu só falar uma coisinha antes. Nós fizemos hoje, no TBGGN Justiça, uma discussão com dois tributaristas, com dois advogados de aposentadoria também, sobre o que ocorreu no Supremo ontem, com aquela um cálculo da aposentadoria. Você tinha um tipo de aposentadoria, o cálculo que era feito antes, que você escolhia os 40 maiores ou 60 maiores salário de contribuição. Para reduzir esse valor... Que importante, né, pessoal? Eram os 36 maiores salários de contribuição, né? Eram os 36 últimos salários de contribuição. Depois passou a ser os 48 considerados 36 maiores, e assim a gente foi tendo revisões aí na mecânica de cálculo, né, do salário de benefício do aposentado. Passou a ser um cálculo de toda a aposentadoria da vida inteira. Ou seja, desde daquele comecinho, quando você ganhava pouquinho, até quando você ia melhorando. Então mudou para esse novo cálculo lá, com mais aquele fator previdenciário lá. Daí você teve alguns aposentados que que acabaram ficando com um salário menor do que teriam se usasse o cálculo por toda a vida lá, aquele cálculo por toda a vida. E entraram com ação no Supremo. Já tinham tido 4 votos a favor. Daí o que acontece? Ontem tem um outro julgamento. Dá para ver que o Nassif está falando. É legal até ver um jornalista que não conhece tanto a Previdência falando, né? Ele falando meio por alto. E eu não vou aqui descer a minúcias, explicar de novo que é a revisão da vida toda, né? Todo mundo já sabe, está cansado de saber que a revisão da vida toda é a consideração dos salários de contribuição anteriores a 1994, né, pessoal? Julho de 1994, que foi na criação do Plano Real, aquela questão da URV. Na realidade, ali, né, pessoal, só existiu essa norma porque o INSS não tinha estrutura para computar aqueles salários anteriores a 1994, né? A informatização não era tão grande, teve ali a conversão para o URV, então aquilo ali daria um trabalho administrativo enorme para o INSS. E para simplificar a bagaça, digamos assim, vamos falar em linguagem bem simples, né, pessoal? Para simplificar a bagaça, o que eles fizeram? Coloca na lei aí que os salários de contribuição anteriores a 1994 não vão ser considerados. A gente simplifica o nosso trabalho. E nisso, pessoal, é nisso que reside a violação de direitos desses aposentados, desses segurados, que tiveram períodos importantes da sua vida contributiva desconsiderados ali, naquele período exatamente que a lei manda desconsiderar, né? Se você pegar o universo dos aposentados, é muito pequeno, o universo daqueles que podem entrar com essa ação. São aqueles que se aposentam, você tem 10 anos para poder recorrer a isso. São aqueles que se aposentaram até 2019, e são aqueles que tiveram uma queda no valor da contribuição nos últimos anos de vida. Então, havia cálculos aqui do pessoal de aposentadoria que daria um déficit aí de um custo de 1 bilhão e meio de reais para a Previdência. Daí, o que acontece? A Previdência apresenta um dado de 480 bilhões. Mas não tem... Gente, é uma das coisas mais absurdas que eu já vi em termos de cálculo. Chutou 480 bilhões. E daí, o que acontece? Os ministros do Supremo, eles têm... O próprio Barroso contratou lá um economista para
analisar os impactos das decisões do Supremo sobre as contas públicas. Põe nos juros, Barroso, põe nos juros, põe na política monetária, põe no custo da política monetária. Daí contratou um lá do INSPER, que é um super liberal, mas não tem jeito, não tem jeito. E daí ocorreu algo inédito aí, que o Cristiano Zanin deu um voto substituindo um ministro que se aposentou e que tinha votado a favor da tese, ele deu um voto contrário e mudaram o voto. E o próprio Flávio Dino entrou nessa também. É o terrorismo que é feito aí com aqueles 480 bilhões aí, que era mentira, mas é uma mentira deslavada. O que mostra que o Supremo, quando entram temas mais técnicos, ele é muito desinformado e não procura se informar. Teve uma sessão lá, os advogados a favor da tese entraram, mostraram números lá, não conseguiram mostrar os números, mas tinham estudos demonstrando que saía 1 bilhão, 1,5 bilhão, no máximo, mas não tem jeito. E o Barroso, para variar, né? O Barroso que vai contra trabalhador, o que vai contra aposentado. E daí você pega uma regra que vem lá de trás, que é o seguinte: você tem uma política monetária que você enxuga o dinheiro da economia, pagando com títulos públicos, pagando taxas de juros que são as mais elevadas do mundo. Hoje são a segunda colocada em termos de taxa real. Não se mexe nisso. Não se mexe nisso. E quando vem a aposentadoria é superavitária. Quando o Nelson Machado era ministro da Previdência, eu conversei com ele para fazer um cálculo só do sistema de previdência. Ou seja, aquilo que é pago pela empresa, pelo trabalhador, e o que vem de aposentadoria. E era superavitário, e continua superavitário. Então, por que se fala em déficit da Previdência? Porque pegaram políticas sociais que são necessárias e tudo, o benefício de prestação continuada, aposentadoria rural e tudo, e jogaram na conta da Previdência. Ora, jogasse na conta da taxa de juros, pô. Então, enfiaram na conta da Previdência para ter argumento para ir reduzindo o valor da aposentadoria. É um país que sai governo, entra governo, o cidadão é de quarta classe. É de quarta classe. É de quarta classe. O que se faz com a política monetária aqui, se pegasse o que se pagou, não tem lógica um negócio desse. O governo, o Banco Central, se quiser reduzir a liquidez e tudo, ele tem um depósito compulsório dos bancos, que ele pode pegar o depósito compulsório dos bancos, pagar uma taxa, mas não, tem que ser uma taxa de juros, quanto mais elevada, quanto maior a inflação, mais elevada a taxa de juros. Daí criaram uma fantasia que é a taxa de juros de equilíbrio. Qual a taxa de juros que tem que ter para não pressionar a inflação? Lá atrás, o Pércio Arida chegou a dizer que era 8% real ao ano, que é uma maluquice, uma maluquice. Então, digamos, o Supremo hoje, além da aula de desinformação, aceitando esses cálculos do governo, aí ele atropelou o que já estava votado. Tá aí um vídeo do Nassif que traz importantes reflexões, embora ali com algumas impropriedades em relação ao sistema previdenciário, né? Veja que ele tocou na questão do superávit e déficit previdenciário, né? Importantíssimo, nós vamos tratar em seguida. Tá engatilhada já aqui a matéria do Jornal Nacional, que eu vou tratar dessa questão do déficit. O Jornal Nacional está trazendo o déficit de volta para o debate, pessoal. Luz amarela acesa, todo cuidado é pouco. Quando a Rede Globo resolve falar sobre previdência social, vem ataque sobre nós por aí. Os ministros do STF, que ele tocou ali, né, pessoal? O Barroso, que é um dos líderes dessa bancada liberal que a gente tem no STF aí, que sempre julga contra aposentado e trabalhador. Barroso, Luiz Fux, Gilmar Mendes, agora o Cristiano Zanin, o próprio Alexandre Moraes, que nesse caso votou a favor dos aposentados ainda, também é da bancada liberal, a Carmen Lúcia. Nós tínhamos no STF a ministra Rosa Weber, que era a única ministra, e o Lewandowski. Eram dois ministros que tinham uma estatística. Existe um estudo sobre isso, pessoal. Não estou falando aqui porque eu não gosto dos ministros. Tem um estudo dos resultados dos julgamentos, e esse estudo apontava
que, tirando a Rosa Weber e o Lewandowski, que para nosso azar foram os 2 ministros que se aposentaram agora, eram os únicos 2 ministros que tinham uma estatística favorável no sentido de julgar as causas a favor de trabalhadores e aposentados. Todos os demais ministros têm uma estatística acachapante, com mais de 90% de votos contrários aos aposentados e aos trabalhadores. Ou seja, o STF é um tribunal liberal e é um tribunal empresarial, que sempre julgará a favor das grandes empresas, das grandes oligarquias, da burguesia nacional, da burguesia. E o Nassif fala ali que o Brasil é um país em que o aposentado é sempre arrochado, o trabalhador. Não, não é o Brasil, é o sistema capitalista. O capitalismo funciona sempre a favor dos interesses da burguesia e contra os interesses da classe trabalhadora. Essa é a realidade do sistema capitalista, pessoal. E a gente vive num sistema capitalista. É isso. Então, muita gente fica braba, por exemplo, quando a gente fala em socialismo, porque o símbolo aqui do nosso canal, ó, não consigo... Ali, olha o símbolo do nosso canal ali em cima, pessoal. Não consigo fazer, eu sou ruim nessa história. Mas olha o logotipo do nosso canal. Tem a foice e martelo, que é o do socialismo. Nós aqui no canal defendemos o socialismo, porque o capitalismo ele produz esse tipo de coisa. Ó. Um STF, um Congresso totalmente contrários aos interesses da classe trabalhadora e defendendo os interesses da burguesia, de latifundiários, de grandes empresários. É isso, esse é o resumo da questão. Então, nesse julgamento aqui, pessoal, a gente teve o Zanin colocando em pauta, pedindo para colocar em pauta, o Barroso rapidamente atendendo e colocando em pauta, um julgamento de outro processo, não era aquele mesmo da revisão da vida toda que a gente tinha ganho, que os aposentados tinham tido uma vitória histórica no Supremo há 1 ano atrás, transmitimos ao vivo aqui no canal, inclusive. Não é o mesmo processo. Então, quando o Nassif diz que os ministros mudaram seus votos, eles até mudaram a posição, mas eles não mudaram os votos. Esse julgamento era outra questão. E aqui a gente tem que reconhecer a habilidade profissional do advogado-geral da União, do próprio governo Lula, que, para defender os seus interesses, que não é os nossos interesses nessa questão da Previdência Social, o governo Lula está defendendo lá o orçamento, o Haddad, né? o superávit, né? orçamentário, está se lixando para os aposentados. Nessa questão, essa é a realidade. Não estou aqui dizendo que Lula é contra os aposentados. Haddad é contra os aposentados. Mas aqui, neste julgamento, eles queriam fazer uma economia em cima dos aposentados. E aí tiveram a habilidade de colocar o advogado-geral da União, o Messias, que é um ótimo profissional, é um ótimo advogado, meu colega, um cara com excelentes visões de mundo, inclusive de defesa da classe trabalhadora, mas que estava lá cumprindo o seu dever institucional. Foi conversar com todos os ministros, articulou a inclusão em pauta deste feito, que terminou mudando num verdadeiro duplo twist carpado jurídico do STF, né? Colocaram outro processo para mudar o julgamento que tinha acontecido há 1 ano atrás, porque lá naquele processo, juridicamente, processualmente, o Cristiano Zanin, que estava lá com os embargos declaratórios daquele processo, viu que, olha, não tem como neste processo eu mudar o julgamento. Esse julgamento está consolidado, os embargos de declaração não podem mudar um julgamento que já foi feito. Então, a solução foi essa, coloca outro processo no qual o resultado do julgamento vai ter reflexos prejudiciais na questão da revisão da vida toda. E foi isso que aconteceu. O STF diz que a regra de transição é obrigatória
E a regra de transição aqui, para o nosso caso, é justamente a possibilidade de aplicação do critério da revisão da vida toda, né? Seria a não regra de transição, entenderam? Porque se aplicar a regra de transição, não tem revisão da vida toda, não tem utilização das contribuições anteriores a 1994. E foi isso que o Supremo entendeu. O Supremo mudou a sua jurisprudência que previa que no direito previdenciário se aplica ao segurado do INSS a regra que lhe for mais benéfica, entre uma regra de transição e a regra geral, o segurado poderia escolher a que lhe é mais benéfica para o cálculo da sua aposentadoria. Essa era a jurisprudência consolidada do STF. Nesse julgamento, o STF abandona essa regra e diz que não há direito ao regime mais favorável ao segurado do INSS, o aposentado, no caso. Que as regras são obrigatórias. Se existir uma regra de transição, ela é obrigatória. O segurado que estiver ali enquadrado na regra de transição não pode optar pela regra geral. Foi essa a decisão do Supremo. Foi essa a decisão. Ou seja, mudando a jurisprudência e relativizando os efeitos, não vou dizer da coisa julgada, do trânsito em julgado, porque aquele julgamento do ano passado ainda estava ali sobre a possibilidade de efeitos declaratórios, digamos assim, nos embargos declaratórios. Tanto que agora o STF vai ter que voltar naquele julgamento lá do ano passado e no julgamento dos embargos de declaração dizer que está prejudicado aquele julgamento. Então, aquele julgamento histórico do ano passado vai terminar com uma decisão em embargos declaratórios dizendo que está prejudicado aquele julgamento. Então, em resumo, foi isso que aconteceu, pessoal. E sobre o cálculo, esse que o Nassif bem colocou ali, tem estudos com dados do governo federal, do Ministério do Trabalho, do CAGED, do Ministério da Previdência, trazendo um cálculo que gira em torno de 1,5 bilhão, 2 bilhões o efeito real desse julgamento da revisão da vida toda, se fosse julgado procedente. E o que a gente viu naquela sessão de julgamento? O Flávio Dino falando num princípio da consequencialidade dos julgamentos do STF. Que o STF, quando fosse julgar qualquer caso, teria que ver as consequências financeiras e fiscais daquele julgamento no orçamento público. Esse princípio não existe, pessoal. Não existe. É uma nova invenção de juristas liberais que está tentando ser colocada aí no panorama jurídico brasileiro. E, assim, é surpreendente que Flávio Dino, que o Lula disse que era um ministro terrivelmente comunista, né, pessoal? Para ver como os personagens andam ao sabor dos ventos. Tenho aqui a maior admiração por Flávio Dino enquanto político, enquanto toda a sua trajetória de vida como homem público. Acho que é um grande brasileiro, grande homem público, Flávio Dino. A trajetória é irretocável, mas nessa questão aqui foi muito mal, Flávio Dino. Se apoiando numa novidade jurídica aí trazida pelos juristas mais liberais que existem. Com um princípio que não existe. Eu nunca ouvi falar desse princípio nem nos 5 anos de faculdade e nem nos meus 30 anos de advocacia, nos meus 28 anos de advocacia pública na Procuradoria Federal, lidando com questões que atingem diretamente o orçamento público. Da Previdência Social, atuei décadas na Previdência Social e nunca ouvi falar. Nunca utilizei numa petição o princípio da consequencialidade, porque ele não existe. Ele é um engodo liberal para achacar direitos de aposentados, de trabalhadores,
sob essa falsidade de que o orçamento fiscal está acima e é mais importante do que os direitos de trabalhadores e aposentados. Não é, não é, digo e reafirmo aqui. O STF tem que julgar as questões à luz da Constituição e das leis brasileiras, não à luz do orçamento fiscal. Isso é um absurdo completo, a gente admitir que o STF faça um julgamento à luz de números. É um absurdo completo que aconteceu neste julgamento da revisão da vida toda e que pode servir, o que é mais perigoso, de paradigma para outros julgamentos. Então, assim, Flávio Dino foi muito mal, Cristiano Zanin foi muito mal nessa questão também. Barroso, num certo momento da sessão, antes de chamar um intervalo, dizendo que esse julgamento da revisão da vida toda poderia quebrar a Previdência, aquele argumento mais sórdido e surrado que a gente ouve. Mais sórdido e surrado impossível. O que quebra o Brasil são os juros pagos a banqueiros, como o Nassif muito bem colocou no comentário. Eu vou tratar agora, nessa reportagem do Jornal Nacional que vem em seguida, sobre o déficit, eu trato sobre isso. Que o grande problema do fiscal brasileiro não é a Previdência, que tem um gasto aproximado de 350 bilhões por ano no orçamento, benefícios previdenciários e da Seguridade Social, o BPC-Loas está incluído nesse número. 375 milhões aproximadamente, era em 2022. Eu não tenho os números atualizados. E em 2022, os juros para pagamento da dívida pública ultrapassavam 800 bilhões. Ou seja, daria para pagar 2 previdências sociais ao ano com os juros da dívida pública. Então, quem quebra o Brasil, senhor Luiz Roberto Barroso, não é a Previdência Social, não seria a procedência da revisão da vida toda, mas sim os juros pagos a banqueiros. Certo, pessoal? Sobre a revisão da vida toda que eu tinha hoje para trazer a isso, podemos voltar aqui, deixem comentários aqui, deixem comentários aqui embaixo dizendo aí o que acho, o que é a sua opinião, o que querem que eu comente mais. A gente está aberto a continuar tratando desse tema porque é muito importante, né, pessoal? E não se esqueçam de deixar a curtida, né? Dizer na cidade, no chat, que cidades estão assistindo aí. E agora tem o Pix do canal também, ó, pessoal. Quem puder contribuir aí, sempre vem bem aquele Pix, né? Tá passando aqui embaixo, ó, tá passando embaixo aí nosso endereço do Instagram, o Pix, né? Deixa a curtida, inscreva-se no canal. Mas vamos avançar, pessoal. Vamos avançar para a segunda pauta aqui, ó, que é essa reportagem do Jornal Nacional. Preocupante, preocupante. Enquanto eu vou trazendo para a tela aqui, ó, pessoal, vai dizendo no chat aí, deixa eu botar na tela aqui essa reportagem, ó. Vai dizendo no chat aí de que cidade está assistindo e deixando a curtida, tá, pessoal? Vamos assistir a reportagem e já repercuto aqui com vocês. Eu vou fazer assim, ó, vou me deixar maior aqui na tela, porque pode dar problema aí de direitos autorais, né? Então vamos deixar pequenininho ali. Um estudo sobre as contas da Previdência Social constatou que em 10 anos o número de benefícios pagos pelo INSS cresceu 3 vezes mais do que o de contribuintes. O levantamento foi publicado pelo jornal O Globo. O economista Rogério Nagamini, especialista em políticas públicas... Veja bem, pessoal, desde o começo eu já quero alertar o seguinte: levantamento publicado pelo jornal O Globo. Levantamento de quem? Que dados usou para fazer esse levantamento? Vocês vão assistir toda essa matéria, não vão ver a fonte deste levantamento que a Rede Globo traz no Jornal Nacional, não vão ver a fonte, não vão ver de onde são esses dados, ou seja, é um chute na lua completo. E prestem bem atenção nas pessoas que o Jornal Nacional ouviu. Este economista Nagamini era secretário da Previdência Social no governo
do inelegível e do Paulo Guedes, que destruíram a Previdência Social brasileira. E na sequência da matéria, pessoal, vem um ex-presidente do INSS, o Rolim, na gestão também do Paulo Guedes e do Jair Bolsonaro. Então veja quem a Rede Globo está ouvindo, pessoal, para falar de Previdência Social. As pessoas que destruíram a Previdência Social brasileira e sucatearam o INSS são as referências da Rede Globo para fazer uma matéria no Jornal Nacional. Não é pouca coisa, hein, pessoal? Então, prestem bem atenção nisso. Analisou as contribuições e pagamentos da Previdência de 2012 a 2022, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, levando em consideração quem fez ao menos uma contribuição ao ano. Enquanto o número de contribuintes para a Previdência aumentou em média 0,7% ao ano, os pagamentos de benefícios como aposentadorias e auxílios saltaram 3 vezes mais, uma média de 2,2% ao ano. De 2012 a 2022, pessoal, é um período em que o mercado de trabalho brasileiro foi detonado, especialmente depois de 2015, né? Ainda pega ali um período de 12 a 15, um período que ainda tínhamos ali. Até 2014 nós tínhamos quase pleno emprego no Brasil, era 4% a taxa de desemprego. Mas de 2015, a partir do golpe na presidenta Dilma, até 2022, fim do governo inelegível, o número de trabalhadores com carteira assinada no Brasil despencou. Despencou, então é evidente que esse levantamento aí que o Jornal Nacional está trazendo é extremamente prejudicial às contas da Previdência. E mesmo assim, depois eu vou explicar para vocês, ele não condiz com a realidade. Seja, as contribuições dos trabalhadores à Previdência não acompanham a velocidade do pagamento de benefícios, que crescem muito e num ritmo mais rápido. O estudo mostrou que da população economicamente ativa de 129 milhões e meio de pessoas, mais de 70 milhões não contribuíram para a Previdência. Rogério Nagamini, que foi subsecretário do Regime Geral de Previdência Social no governo passado, afirmou que subsecretário-geral de Previdência no governo passado, do inelegível e do Paulo Guedes, que quebraram a Previdência Social brasileira, pessoal. Que quebraram porque eles queriam acabar com a Previdência Pública, eles queriam o sistema de capitalização, que é aquele que o trabalhador coloca o seu dinheiro numa conta de poupança, numa financeira. Eles querem acabar com a Previdência Pública brasileira, pessoal. E essa matéria do Jornal Nacional é a retomada desse debate. A Rede Globo é a ponta de lança do sistema financeiro nacional, da grande burguesia nacional. A Rede Globo é a ponta de lança. Se a Rede Globo está trazendo essa matéria, pessoal, prepare-se para os próximos meses que vem matéria na Band, vem outras matérias no Jornal Nacional trazendo essa questão do sistema de capitalização na Previdência Social brasileira. Escrevam aí. Que o envelhecimento da população brasileira tem desequilibrado o sistema. Enquanto a população idosa ou de 60 anos ou mais de idade cresce a um ritmo de quase 4% ao ano, a população que é mais em idade de trabalhar, de 16 a 59 anos, cresce a um ritmo abaixo de 1% ao ano. Então, esse argumento é ridículo, e a gente sempre ouve esse argumento de que a população está envelhecendo, a população jovem, capaz de trabalhar, está diminuindo. O que está diminuindo, pessoal, o que está diminuindo não, o que diminuiu nos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com a reforma trabalhista, foram trabalhadores com carteira assinada, que são os que contribuem para o INSS. Foi isso que diminuiu. Não é que tinha mais gente envelhecendo, tinha menos gente trabalhando formalmente, com carteira assinada. E isso corrói a Previdência Social.
E isso quem fez foi Temer e Bolsonaro. O governo Lula está começando a recuperar esse universo. No mês de fevereiro foram criadas mais de 300 mil vagas com carteira assinada no Brasil. É assim que se reverte esse processo. Mas isso não tem nada a ver com o envelhecimento da população. Não tem nenhuma relação isso. Então, por essa questão demográfica, eu diria que estruturalmente é natural esperar que o ritmo de crescimento dos benefícios seja sempre muito superior ao dos contribuintes para a Previdência. De forma isso alguma. vem acontecendo e isso deve continuar acontecendo nas próximas décadas. Como justificativas para o desequilíbrio, o estudo também listou o desempenho fraco da economia brasileira no período analisado e a evolução. Também, como se fosse uma questão secundária, o desempenho pífio da economia no governo de Paulo Guedes e do inelegível, e a redução de trabalhadores com carteira assinada também é um detalhe na matéria, né? Do mercado de trabalho abaixo da esperada. Mostrou ainda que a escolaridade tem relação direta com a contribuição. Apenas 13% dos trabalhadores sem instrução ou com menos de 1 ano de estudo contribuem para a Previdência. No caso de trabalhadores com ensino superior, o número é de 72%. Isso é lógico. O que você pode fazer são políticas econômicas e de mercado de trabalho que diminuam esse diferencial, que atenuem esse diferencial. O crescimento políticas que o governo do qual o senhor participou nunca fez. O governo do qual este senhor, que é referência para a Rede Globo chama para ilustrar uma matéria sobre a Previdência, esse senhor fez parte da destruição da Previdência de um governo que destruiu o mercado de trabalho brasileiro. E agora ele vem no Jornal Nacional e diz que tem que ter políticas para adequar o sistema. Econômico sustentado, políticas voltadas para redução da informalidade e, acima de tudo, também políticas que aumentem a participação no mercado de trabalho, em especial das mulheres. Economista. Políticas que o governo Lula está implementando, né? A matéria poderia... Por que a matéria não trouxe isso, né? São políticas, todas essas políticas que ele pede ali, são políticas que o governo Lula está implementando. Avaliam que a última reforma da Previdência aprovada aqui no Congresso Nacional em 2019 foi essencial para impedir um descontrole no sistema. No entanto, ela não foi completa. Alguns pontos foram retirados da proposta para garantir a aprovação. E a diferença entre o que sai e o que entra na Previdência continua a preocupar, o que vai exigir novas reformas no futuro. Olha esse trecho da matéria, pessoal. Só esse trecho vale um recorte. Esse trecho está dizendo o quê? Que a reforma da Previdência do Guedes e do Bolsonaro, que arruinou com a Previdência Social, que vai impedir que milhões de brasileiros se aposentem, foi ótima, a matéria está dizendo. Só que faltou coisas que saíram da reforma. O que saiu da reforma? O sistema de capitalização, pessoal. Foi a única coisa que não passou no Congresso, foi o sistema de capitalização, pessoal, que acaba com a Previdência Pública, como a gente conhece. Como é que é a Previdência Pública hoje, pessoal? Você vai trabalhar, recolhe a sua contribuição do INSS, as empresas recolhem contribuições e o governo inclui também alguns impostos e outras contribuições que não as previdenciárias, como a contribuição sobre combustíveis, as loterias, tudo isso faz parte do bolo de recursos da Previdência Social. Nesse sistema de capitalização que o Paulo Guedes queria, a reforma do Paulo Guedes trazia o sistema de capitalização, pessoal, do Guedes e do Bolsonaro. Estava lá, foi rechaçada pelo Congresso na época. E a Globo defende o sistema de capitalização. A Globo quer o sistema de capitalização porque quem manda na Globo, quem financia a Globo, a grande burguesia nacional, quer o sistema de capitalização. O que é o sistema de capitalização?
Acaba a contribuição das empresas, as empresas contribuem com 0 para a Previdência. O governo não tem mais essas outras contribuições, as loterias, a contribuição sobre combustíveis e outras que hoje vão para a Previdência, não existe mais. Só existe aquilo que o trabalhador coloca num investimento, numa poupança, que vai ser gerida por grandes financeiras, pelos grandes bancos. É isso o sistema de capitalização. Mas, Portinho, não é bom, não seria bom. Aonde que tem esse sistema? Sabe aonde que tem esse sistema, pessoal? No Chile. No Chile. Aonde pessoas que contribuíram a vida inteira recebem meio salário mínimo. Aonde as taxas de suicídio naquela faixa de idade de aposentadoria triplicaram, porque as pessoas não conseguiam mais viver com os recursos que ganhavam das suas aposentadorias no Chile, pessoal. É isso que a Rede Globo quer, é isso que a Rede Globo defende, pessoal. Então, olhos abertos, olha que reportagem. Esse último trecho que eu parei aqui, pessoal, eu tive que parar porque é uma barbaridade. Eu vou até repetir esse trecho. Prestem bem atenção neste trecho. Olha, a jornalista ali na frente do Congresso para chamar a atenção. Também políticas que aumentem a participação no mercado. Olha que absurdo esse trecho, pessoal. Olha. Economistas avaliam que a última reforma da Previdência aprovada aqui no Congresso Nacional em 2019 foi essencial para impedir um descontrole no sistema. No entanto, ela não foi completa. Alguns pontos foram retirados da proposta para garantir a aprovação. E a diferença entre o que sai e o que entra na Previdência continua a preocupar, o que vai exigir novas reformas no futuro. O gasto com a Previdência é o maior do orçamento público. Leonardo Rolim, ex-presidente do INSS, afirmou que o sistema precisa de ajustes constantes. Veja como soltam no meio da reportagem: o gasto com a Previdência é o maior do orçamento público. Não é! Não é! Não é o maior. O maior gasto do orçamento público é pagamento de juros para banqueiros com a dívida pública, rolamento da dívida pública. Maria Luísa Fatorelli, da Auditoria Fiscal Cidadã, fala tanto sobre isso. Procurem o canal da Auditoria Fiscal Cidadã, Maria Helena Fatorelli, Maria Lúcia Fatorelli, agora me faltou, mas é a Fatorelli. A Previdência não é o maior gasto do orçamento da União, definitivamente não. Em 2022, pessoal, toda a Previdência, toda a Seguridade Social tinha um gasto de 370 bilhões. 370 bilhões. Mais de 35 milhões de beneficiários. Ou seja, 15% dos brasileiros, 375 bilhões, os aposentados, os pensionistas, o BPC-Loas, o salário maternidade. Guarda o número, 375 bilhões. Pagamento de juros da dívida pública, banqueiros e financeiras, mais de 850 bilhões para um punhado de ricos e bilionários do sistema financeiro. Mais do dobro do gasto da Previdência Social e da Seguridade Social para juros da dívida pública. Então, falso dado trazido na matéria do Jornal Nacional, falso. E esse Rolim que vai falar agora, pessoal, era o presidente do INSS no governo Bolsonaro. Praticamente maior parte do governo Bolsonaro ficou mais de 2 anos na Previdência do INSS. Sucateou o INSS. Sucateou o INSS, esse senhor aqui, ó. E agora está no Jornal Nacional dando conselhos sobre a Previdência Social. Porque a longevidade da população está aumentando.
A partir da segunda metade da década de 2030, esse envelhecimento da população vai ter reflexo em aumento substancial do déficit da Previdência. Então, na minha avaliação, no início da década de 30, a gente tem que voltar a discutir uma reforma previdenciária. Na medida em que o sistema se mostra difícil de ser viável no futuro, ele tem que ser adequado, porque o que a gente precisa garantir é a proteção às pessoas idosas, né, que não vão poder trabalhar no futuro, ele ter a garantia de receber a sua aposentadoria justa pelo tempo que ele contribuiu ao longo da vida. Hipócrita. Anteontem, o Jornal Nacional apresentou... Sai daqui. Hipocrisia pura, né? A gente tem que alertar, né, pessoal? Tenho que alertar. Desculpa aí se eu usei termos mas me exaltei, mas realmente não dá, né, pessoal? Não dá para a gente silenciar diante desse tipo de coisa. Mas avançando aqui, ó, pessoal, vamos trazer para fechar aqui 2 notícias. Ó. O INSS está publicando, então, hoje, aí, 2 de abril, a nomeação dos novos servidores, né? 276 futuros técnicos terão 30 dias para se apresentarem à gerência escolhida na inscrição, né? Tá aqui, ó, o prédio aqui, ó. Esse prédio que tá no meu fundo aqui, que ilustra a reportagem aí, ó. Então tá aqui o INSS publicando, né? Os nomeados devem cumprir ali os requisitos, né? E depois devem se apresentar, vão fazer exame da perícia médica, né? Que todo servidor público faz quando é convocado. E depois da portaria de nomeação, os servidores terão aí 30 dias para tomar posse e 15 para entrar no exercício, né? Esse é aquele concurso, ó, pessoal, vou destacar aqui que teve 3.144 aprovados, né, num universo de mais de 1 milhão, né, de inscritos. Foram chamados 1.000, né, na primeira chamada e tinha um cadastro de reserva ali, né, que o pessoal quer aproximadamente ali o restante ali. Esses 1.000 passaram pelo curso de formação, né, e já tomaram posse, já estão em exercício. E aí depois a gente teve uma segunda etapa ali, de 48 remanescentes daquela primeira turma e mais 250, né? Totalizando aí 288, que numa segunda chamada, né? E agora a gente está, então, tendo aí esses 276 que serão chamados aí para reforçar o quadro de servidores, né, pessoal? É uma notícia boa, mas nesse ponto aqui do quadro de servidores, a gente tem dito, né, o governo federal está deixando muito a desejar. Os 3.000 deste concurso já eram para estar em exercício. Nós temos aí 15 meses já do governo Lula, e não foram chamados nem esses 3.000 do concurso que já estava realizado, né, que já deveriam ter sido chamados. Não foi aberto um novo concurso. Nós precisamos de concurso para analista, precisamos de concurso para perito, precisamos de mais técnicos, e eu tenho dito sempre nas minhas manifestações que nenhuma das ações do governo aí, que são paliativas, né, mutirões, informatização, o ateste média, ateste doc, né, que possibilita aí a concessão do auxílio-doença com atestado, né, independente da perícia. A perícia seria realizada para casos excepcionais. Todos esses paliativos aí são importantes, mas nenhum deles soluciona a questão das filas do INSS, da demora na concessão dos benefícios. Só o que resolve é a realização de um grande concurso público e a contratação de mais de 26.000 servidores para o INSS, entre técnicos, analistas e peritos. Só isso vai resolver o problema assim, estrutural do INSS hoje. Estrutural. O INSS não tem pessoas, servidores, para prestar um bom atendimento. A demanda que existe. Todo mês o INSS recebe mais de 1 milhão de requerimentos, entre requerimentos de benefícios,
e outras providências que são necessárias, que você tem que ter servidor para atender. E o quadro de funcionários não é suficiente. Eu sempre digo, em 2015 nós tínhamos 45 mil servidores no INSS. E o INSS funcionava azeitado, bem azeitado em 2015. O benefício era concedido no máximo em 30 dias. Os mais complexos. Aqueles de incapacidade, que demandam perícia, levava 30 dias. Alguns benefícios, o segurado saía da agência com o benefício implantado já no sistema. Os mais simples. Isso era 2015, com 45 mil servidores. No final de 2022, final do governo inelegível, que sucateou o INSS, destruiu a Previdência Social, nós tínhamos pouco mais de 18 mil servidores. Essa é a realidade que o governo Lula recebe, pouco mais de 18 mil servidores. Hoje a gente deve ter menos até, porque muita gente se aposenta. A gente tem, em média, 3 mil aposentadorias por ano no quadro de servidores do INSS. Então, é bem provável, eu não tenho esses dados, que hoje nós tenhamos menos servidores no INSS do que nós tínhamos em dezembro de 2022. Aí nós temos a ministra Esther Dweck, que é uma ótima ministra da Gestão e Inovação, que propôs aquele concurso nacional unificado, dizendo que o concurso unificado vai refletir também no INSS, que o INSS vai se beneficiar dessa nova estrutura. Sim, vai se beneficiar, mas também é paliativo. Também porque o INSS precisa de servidores para o seu quadro. Analistas do INSS, nós precisamos de mais analistas. Porque essa matéria que eu estou trazendo aqui, do ICL, inclusive, ela está dizendo aqui que os servidores serão... onde é que está isso aqui? Ó? Aqui, ó, os futuros servidores do INSS ficarão lotados na análise de requerimentos. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Os futuros servidores do INSS ficarão lotados na análise de requerimentos. Quem analisa requerimentos é analista, não é técnico. Técnico não analisa requerimentos. Por isso que eu digo, nós precisamos de analistas. Técnicos são muito importantes, mas eles fazem outros serviços dentro da agência. Então, pessoal, essa realidade do INSS aí está muito preocupante. Não estou enxergando no horizonte soluções à demora na concessão dos benefícios, às filas do INSS. Infelizmente, o governo Lula, na Previdência Social, não cumpriu nenhuma das suas 3 promessas de campanha, que era terminar com as filas. Não era reduzir fila, era terminar. O ministro Lupe, no final de 2023, disse que é impossível terminar, que não existe terminar com fila, que ela sempre vai existir. Ou seja, essa promessa não vai ser cumprida. Nós não vamos voltar a ter a realidade de 2015, que era não existirem filas e benefícios serem concedidos em 30 dias. Essa realidade, o próprio governo já está dizendo que não vai cumprir. A revogação da reforma da Previdência, que o Lupe chamou de antirreforma lá no primeiro dia, no seu primeiro discurso, está esquecida, acabou. Não vai mais ter revogação de reforma da Previdência. Resta a terceira promessa, que era o atendimento humanizado nas agências. Esse pode até acontecer, mas com um número ínfimo de servidores, não tem como ter atendimento humanizado. Quem está lá na ponta, na agência, pode até prestar um belo atendimento humano, mas sempre vai ter gente insatisfeita porque não tem servidor suficiente para atender. Então é isso, pessoal. Essa matéria aqui, eu tenho mais uma matéria que eu quero só... Vou encerrar aqui porque estou no adiantado do tempo, né? Que é a questão da prova de vida, né, pessoal? A prova de vida aqui, deixa eu faiscar aqui, ó. Lá no governo Bolsonaro ainda a gente teve ali uma portaria, né? Dizendo que a prova de vida ia acabar
que seria feita com cruzamento de dados entre os sistemas, né, da administração pública. Mas o fato é que a prova de vida continua aí, né, pessoal? Continua incomodando, continua pairando no ar aí. Inclusive, essa matéria está trazendo aqui, ó, pessoal, uma questão bem interessante. O Martinho da Vila, não sabia dessa aqui, ó. O Martinho da Vila, cantor e compositor Martinho da Vila, surpreendeu a todos quando recentemente revelou que teve a aposentadoria do INSS suspensa por não ter feito a prova de vida. Segundo o sambista, ele está sem receber desde 2021 e cobra cerca de 80 mil retroativos. Tá aí, Martinho da Vila, então tá 3 anos sem receber a aposentadoria. Pô, Martinho, aí o esquecimento de Martinho da Vila liga o alerta para que todos os beneficiários do INSS. Isso porque a prova de vida é um procedimento para comprovar que o aposentado ou pensionista está vivo e pode continuar recebendo o benefício. Aí tá ali, traz a lei ali, dizendo que é obrigatória a prova de vida e como fazer, né? Pode ser direto ali no sistema, no meu INSS, né? Tem o reconhecimento, a biometria facial, né? Alguns têm, ou pode ser na própria agência bancária em que o beneficiário recebe o benefício, né? Ou nas agências do INSS também, né? Como é que está funcionando, né, pessoal? O INSS está fazendo aquele cruzamento de dados, mas é em fase inicial ainda. Então tem muita gente que está sendo necessária a prova de vida nos moldes antigos, no meu INSS, na agência bancária ou lá na própria agência do INSS, né? Então, se você for convocado aí, pessoal, para fazer a prova de vida, não deixe de fazer, porque quem não faz a prova de vida é automático o bloqueio, ele fica suspenso e até que seja feita a prova de vida, os depósitos ficam ali bloqueados na conta, né? Até eu estranhei a questão essa, para fechar, né? A notícia aí do Martinho da Vila, né? De que não recebe desde 2021 e que teria 80 mil para receber, porque geralmente o que acontece é o seguinte, quando há o bloqueio do pagamento, durante um certo período as importâncias ficam sendo depositadas naquela conta e só ficam bloqueadas. No momento em que é feita a prova de vida, elas são imediatamente liberadas. Então eu estranhei a notícia do Martinho da Vila aí, porque é só ele fazer a prova de vida que vai liberar. Então tem mais caroço nesse angu aí do Martinho da Vila, tá, pessoal? Não é tão simples assim. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí desse meu retorno aqui ao canal, né? Vou tentar comparecer aí quando tiver notícias para repercutir, né? A gente volta aí com a melhor notícia, INSS e BPC Loas. Nem sempre são as melhores notícias, né, pessoal? Mas a gente procura trazer as informações aqui. Certo, pessoal? Valeu!